Tem jogo na área, tem jogo no ar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Jogo Político, ao vivo, com transmissão pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Então, chega mais, arranje aí um lugarzinho na nossa arquibancada e acompanhe o programa de hoje, que está imperdível. Informações quentíssimas e urgentes. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal acabou de formar maioria para barrar as emendas do chamado orçamento secreto, uma modalidade que ajudou por muito tempo o presidente Jair Bolsonaro a conquistar a maioria em algumas votações, até apoio dentro do Congresso. Pois é, a farra acabou, para a tristeza de alguns parlamentares aí que fizeram a festa com esse orçamento, né, emendas aí que a gente não sabia para onde ia, para quem ia. Pronto, esse tipo de artifício agora está encerrado por decisão da maioria do STF e a gente vai discutir já essa decisão juntamente com o deputado federal Célio Studart, que está comigo ao vivo, direto de Brasília. Deputado, muito boa tarde. Como é que estão aí as primeiras repercussões dessa decisão importantíssima do STF? Tem gente dizendo que é interferência do judiciário sobre o legislativo, já tem gente dizendo que não, que é preciso colocar um ponto final aí nesse tipo de estratégia, né, do legislativo em parceria com o executivo. A sua opinião sobre essa decisão do STF, como é que está aí o clima em Brasília depois dessa decisão? Boa tarde, Ítalo. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Jogo Político. E começamos já essa tarde com essa informação bastante importante da decisão da Rosa Weber, que agora foi ratificada já com 6 votos. Isso é muito importante dizer que esse orçamento secreto, ele quebra, ele foge aí de princípios da administração pública, que é a transparência e a impessoalidade. Então, é legítimo que deputados busquem recursos para os seus municípios, para o seu estado, para áreas que entendem que devem ter recursos, mas isso tem que ter transparência. Então, para que todos nos entendam, a decisão da ministra era a suspensão desse orçamento secreto, que é o orçamento, a emenda do relator, ou seja, quando chegava no orçamento essas indicações, ao invés de ir o nome do deputado, ia só o nome do relator do orçamento. E até que se torne transparente, fica suspenso, então, a execução, ou seja, o pagamento, a execução dessas emendas parlamentares que, para muitos e para a população, estava servindo como uma forma de troca de apoio de votos e de apoio de base parlamentar aqui na Câmara. E quem vai participar aqui do nosso programa, ajudando a entrevistar o deputado Célio Studart e também discutindo essas decisões importantíssimas lá de Brasília, é o repórter e colunista aqui do Povo, Carlos Maza. Maza, boa tarde. Já começo então pedindo aí a sua opinião. Ontem se tinha algum tipo de dúvida, né, em relação à decisão dos ministros, né, após essa liminar da Rosa Weber. Teve inclusive reunião de Arthur Lira com o presidente do STF, o ministro Fux. Então ficou aquele clima tenso, parece que não pegou bem, inclusive, essa reunião, né? Então eu queria saber de você, o STF fez certo ao tomar essa decisão? Bem, fez certo aquela questão, né, Ítalo? É complicado às vezes até a gente falar isso, né? A decisão às vezes não se discute, se cumpre no geral, né? Essa reunião que o Fux fez com o Arthur Lira, né, com a Câmara, já foi uma coisa muito complicada, muito questionável, porque expôs muito a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, que se destaca por ser uma ministra que evita muito se manifestar fora dos autos, não cede muito às pressões políticas, ele vai se reunir para ela, claramente ele tentando buscar um ajuste político para aprovação dessa medida, manter essa questão do orçamento secreto, e gera um desgaste para o STF, porque, enfim, né, a autonomia dos ministros da Corte começa com os ministros da Corte em si, individualmente, né? Então, ao fazer essa reunião, ele já provoca aí, né, um prejuízo de certa forma. Eu acho uma decisão muito adequada, né, agora já entrando no mérito mais subjetivo mesmo, mais porque a questão da transparência que o Célio falou, eu me incomodava muito essa questão que parece que você criava
além de todas as questões de denúncias de que teriam indícios de que teria superfaturamento, né, a falta de transparência por si só já gera um questionamento com a própria questão, né, da lisura dessas compras que foram feitas, mas também tem a questão de que você cria ali deputados de segunda classe, né? Parece que quem não está junto com o governo pode menos. Como é que é isso? Né? Imagina se em 2018 o eleitor soubesse, você escolhe votar num deputado que vai ter acesso às emendas normais, né, tradicionais já previstas, e umas emendas extra, bônus, secretas ali, ou você vai pegar um da oposição que não vai ter nada disso. Então você já cria um desequilíbrio no jogo democrático e tudo mais, né? Parece que, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem 5 deputados do PDT, 3 do PT, um aí o próprio Célio, do PV, e um do PSB, ou seja, já tem 10 para começar de partidos de oposição. Como é que é? Quase metade da população do Ceará ficaria prejudicada na distribuição desses recursos de orçamento. E aí até nesse sentido que eu queria passar uma pergunta para o Célio, né? Que você falou muito dessa questão da transparência em si, mas e a questão do mérito, né? Você acha que essas emendas podem continuar acontecendo do jeito que está, ou a gente está diante aí de um possível escândalo de corrupção, ou de uma questão aí que fere a democracia brasileira? Eu queria saber a sua opinião um pouco mais do mérito dessa decisão. Excelente pergunta, Maza. E é importante que as pessoas entendam que a própria ideia de emenda ao orçamento já é uma deturpação do poder, porque na prática o executivo legisla e o legislativo executa, e é para isso que de certo modo servem as emendas. Todavia, quando você tem uma transparência, você tem aí a possibilidade de analisar o que cada deputado fez e julgar também o seu mandato por esse tipo de destinação, ou seja, por esse tipo de indicação de emendas ao orçamento. A partir do momento que essas emendas estão secretas e você vai ter um acordo ali entre deputados e prefeitos que não passa pelo crivo da população de analisar se esse dinheiro foi bem aplicado, se esse dinheiro foi bem utilizado, nós temos um problema muito grande. Então, é legítimo que os deputados, já que existe essa possibilidade de indicar emendas ao orçamento, busquem, mas é legítimo também que a população saiba que o governo federal está privilegiando tais deputados por causa do voto para manutenção da sua base parlamentar. Então, que cada deputado possa arcar com as consequências de ser da base ou da oposição ao governo, com a consciência de qual é o valor disso para a conta do brasileiro. Quanto é que custa aquele determinado voto? Em outras palavras, por mais feio que seja dizer isso, a gente pode estar sim dizendo que é uma troca de recursos para municípios aliados em troca de votos. Então, tudo bem, se a população quiser aceitar isso e dizer que isso é legítimo, ok, mas o nosso direito, os princípios da administração pública exigem que isso seja feito de forma transparente, até para que a população questione, bom, eu votei em um deputado, como o Mazo bem colocou, então determinados estados que têm uma grande bancada de oposição vão sair prejudicados com um recebimento menor de emendas do orçamento do governo federal? Vão, mas aí a população vai poder saber quem foi esse deputado que de fato enviou e quem foi esse que votou de acordo com seus princípios. Importante também a gente ressaltar que o orçamento secreto ele é uma novidade do governo Jair Bolsonaro, né, em relação à votação do orçamento de 2020, uma forma do presidente se aproximar do Centrão. De início ele meio que ensaiou aí uma resistência a esse tipo de artifício, mas depois acabou embarcando aí diante da pressão do Centrão. O orçamento secreto que criou aí uma série de absurdos, né, com milhões e milhões de recursos sendo aí canalizados para bases eleitorais de parlamentares próximos a partidos do Centrão, e a situação ficou ainda mais grave no atual contexto de votação da chamada PEC dos precatórios, que garantiria aí recursos para a criação do Auxílio Brasil, ao mesmo tempo em que furava, né, o chamado teto de gastos, aí uma manobra do governo para superar, né, esse limite imposto para tentar colocar as contas públicas em ordem. Inclusive, só durante a votação da PEC dos precatórios, cerca de 900 milhões de reais em emendas foram aí liberadas para tentar conquistar a maioria. No primeiro turno, deu certo, foram 312 votos, apenas 4 a mais dos votos mínimos, né, já que se trata de uma proposta de emenda à Constituição. E a oposição, insatisfeita com essa situação, acabou
indo ao STF, tivemos a liminar da ministra Rosa Weber e agora a aprovação, né, do voto dela, da liminar dela por 6 ministros. Deputado, na sua avaliação, como é que essa decisão do STF impacta na apreciação da PEC dos precatórios? O senhor enxerga alguma possibilidade de recuo? Tivemos, por exemplo, uma reunião do PDT ontem, que acabou definindo que o partido vai votar contra a PEC dos precatórios, PDT esse que foi fundamental na votação no primeiro turno, porque foram 15 votos a favor, ou seja, um partido de oposição ao presidente aprovando aí essa matéria. Muda alguma coisa, deputado, a partir de agora com essa decisão do STF, fazendo agora um link com a PEC dos precatórios? Ítalo, na verdade, não acredito que essa decisão em si modifique esse voto na PEC dos precatórios, porque os deputados que são da base do governo, naturalmente, têm outras pendências para além da expectativa das emendas do orçamento secreto, existem também outras pendências com ministérios, com essa relação com o governo federal, para além do orçamento secreto. Então, e também acredito que no fim das contas, o que se há na imaginação dos deputados é de que, apesar dessa decisão, algo será feito de modo que não prejudicará, no máximo terá transparência, mas não prejudicará o pagamento dessas emendas. Então, veja bem, a transparência é um ponto... Acho que tivemos aí a queda do deputado Célio Sturdas, deve ter algum problema aí na conexão. Pronto, voltou, deputado, pode continuar se o senhor estiver me ouvindo. Acho que ele não está ouvindo. Enquanto a gente... Pronto, pode completar então o seu raciocínio, deputado. Completando, Ítalo, a questão da não transparência não é a única questão. Se não houver transparência, mas se essas emendas forem de fato pagas, nesse formato de emenda, lembrando que isso existe desde 2019, realmente já é uma criação do governo Bolsonaro, se essas emendas forem pagas do mesmo jeito, tudo bem. Então, acredito que isso não irá alterar os votos da PEC. O que certamente alterou foi aí a posição do PDT, com a manifestação do presidenciável Ciro Gomes, e também do PSB, com o presidente Carlos Siqueira, dizendo que iria expulsar os partidos que votassem a favor. Isso sim pode mudar, ter alguma alteração de votos no resultado do segundo turno da PEC, mas não acredito que modifique consideravelmente os votos que já havia a favor da PEC. Deputado, a gente vê uma mobilização, principalmente nas redes sociais, alguns grupos organizados estão puxando isso, para uma proposta de uma instalação de uma CPI para analisar essas questões do orçamento secreto e denúncias de corrupção que já vão pipocando, e principalmente reportagens do jornal Estado de São Paulo, que foi importante a gente registrar aqui, quem primeiro trouxe essa questão na imprensa nacional. Como é que o senhor avalia isso? O senhor apoiaria a instalação de uma CPI para avaliar essas coisas, mesmo que essa lupa passasse bem perto de alguns colegas seus da bancada daqui do Ceará? Não, apoio porque nós não podemos temer a transparência. Repito, o procedimento em si, de um deputado fazer uma indicação ao orçamento e o governo federal pagar, não possui nenhum crime. Isso, não havendo malversação dessa verba, isso não é crime. A falta de transparência ela quebra um preceito da administração pública, porque essa falta de transparência também cria uma impessoalidade. Você vai ter emendas sendo pagas, você sabe quem é o destinatário da emenda, você sabe quem pagou, que foi o governo federal, mas você não sabe quem foi o parlamentar que indicou. Isso é um erro, e isso é passível sim de uma comissão parlamentar de inquérito. É por causa de situações como essas que nós estamos vivendo deturpações como o nome da PEC. A PEC é a PEC do calote, a PEC dos precatórios, ou seja, atrapalha com que o governo deixa de pagar por enquanto, adia o pagamento de dívidas que ele tem, que estão correndo há 10 anos, e você vê uma base aliada dizendo que essa PEC é a PEC do auxílio, como se a dependência de um auxílio, de um novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, dependesse exclusivamente disso, quando a gente sabe que, na verdade, se essa PEC não passasse, amanhã mesmo o governo editaria uma medida provisória ou buscaria outra forma de fazer esse auxílio, que é altamente eleitoreiro. É necessário, é importante, mas deturpar votações para constranger deputados de oposição é um grande erro, e é isso que insufla a oposição a querer medidas como uma CPI que é justa.
Deputado, inclusive, já é uma estratégia aí dos bolsonaristas, né, de tentar colocar em quem for contra a PEC a pecha de ser contra o Auxílio Brasil, de ser contra a ajuda a famílias que estão passando realmente necessidades gravíssimas por conta da pandemia. Mas a questão é outra.